mais da palavra de Deus, né? Que nós venhamos se agradar, porque a palavra de Deus é viva, né? E ela quer gerar em nós uma vida que nós não encontramos na série. Pode assistir a série também, meu irmão. Só não deixe a série tomar todo o espaço do seu coração. Não vamos ser radical, não. De vez em quando tem alguma coisa boa que você pode estar assistindo aí. Mas o mais importante que tem que guardar é a palavra de Deus no coração e na mente. A série não precisa guardar, não. Passa lá um tempo com a TV, amém? Mas guarda a palavra de Deus no coração. Porque isso sim não vai deixar a série te corromper, não. A série tenta, né? Mas Jesus é dono de tudo, amém? Jesus é dono de tudo. Se Ele estiver reinando, fica tranquilo. Não vou falar para você quebrar a sua TV, não, porque você trabalhou tanto, né? E às vezes as pessoas falam, não, quebra a TV que é do demônio. Meu irmão, você trabalhou, você suou, a TV é sua. Tudo que você tem foi dado por Deus e pelo seu esforço. Então não vai nessa conversa não. Porém, guarda a palavra de Deus no coração. Está escrito aqui. Aqui nós vamos meditar um pouco sobre a mulher samaritana. Porém eu não vou entrar em todos os detalhes. Vou pegar 2 pedaços ou 3 para nós refletirmos. Mas eu vou ler aqui um pedacinho. João 4. Está escrito aqui no 4. E era necessário passar por Samaria. Jesus, amém? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho, José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado. Olha aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, mas cansa também, tá vendo? Jesus é homem. Foi homem nessa terra. Do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Você tá vendo? Jesus como homem, ele veio a esse mundo para pregar o Evangelho. E a mensagem do Evangelho, mesmo na pessoa do Senhor Jesus, o caminho andando, nós subimos aqui a escada e a gente cansa. Olha lá, Jesus também cansa, você está vendo? Ele se assentou. O físico do Senhor Jesus estava cansado. Assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha lá, Jesus bebe água e Jesus come comida. E Jesus cansa. Isso também acontece com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você está vendo? Faz parte dessa caminhada. Então, qualquer pessoa pode ajudar Jesus. No caso dessa mulher, naquele momento, naquela necessidade física que Jesus tinha, Jesus pediu água para ela. Às vezes Jesus, ele pede algo para uma pessoa, e a pessoa, mas eu posso ajudar Jesus? Eu? Jesus é Deus, ele não precisa de nada. Olha aí, Jesus precisou de água, precisou de algo simples. Quer dizer, hoje Jesus pede para nós tempo. Hoje a coisa sempre foi, meu irmão, minha irmã, a coisa mais valiosa na terra não é o dinheiro, é o tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas da terra. Porque quanto tempo de nossas vidas nós ofertamos para as coisas erradas? E aquilo consome a nossa vida. Mas quando nós ofertamos tempo nosso para ouvir o Senhor Jesus, Ele começa a desprender milagres. Porém começou ali uma troca, um diálogo, uma necessidade física da parte do nosso Senhor Jesus, fez com que Ele rompesse algumas barreiras judaicas, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. E esta mulher foi servir ao Senhor Jesus com aquilo que ela tinha. Então se hoje você tem tempo, mensageiro, eu não tenho dinheiro para ser o patrocinador do Evangelho, porque daqui a pouco corre o risco de você pedir dinheiro. Porque todo mundo que vê para os cristãos fala que a gente está pedindo dinheiro, irmão.
a coisa mais importante que você tem é o tempo. Mas com o tempo eu também vou trabalhar e negocio lá na empresa, e a empresa me retorna o dinheiro, e com o dinheiro eu vou até o mercado, compro alimento minha família, pago as contas de água, luz, porque nós temos água e luz. Então também o evangelho, para ser patrocinado, precisa de tempo que foi investido em troca de dinheiro. Mas não estou te pedindo dinheiro, não, só estou te explicando que esta mulher teve algo para dar para o Senhor Jesus, que ela tinha condições naquele momento, e ela recebeu de Deus, do Senhor Jesus, um pedido de água. Então disse-lhe no 9, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber, a mim que sou samaritana? Você está vendo? Olha o 10. Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você está vendo? Jesus pede para ela uma água para o alimento físico dele, e nesse diálogo ele quebra ali a religiosidade de que os judeus não conversavam com os samaritanos. Você vê que Jesus não faz acepção de pessoas, religiões faz acepção de pessoas, porém Jesus não. Então ele diz: se você me conhece, você está vendo por que a mensagem tem que ser ensinada? Tem gente que não quer ensinar a palavra de Deus no mundo, mas meu irmão, a palavra do mundo também está embriagando as pessoas. Por que as pessoas não vão para as igrejas cristocêntricas? Porque elas ouvem as palavras sujas do mundo. Elas ouvem aquelas conversas mole de que Jesus não está operando na congregação. Mas Jesus falou que é na reunião dos santos, na congregação, que ele ordena as bênçãos. Então as bênçãos que estão na congregação não estão no mundo. As bênçãos do mundo você consegue com muito trabalho e esforço, porém são bênçãos que não traz paz. Porém Jesus diz para esta mulher: se você conhecesse o dom de Deus, você está vendo? A diferença, meu irmão, minha irmã, para qualquer ser humano é conhecer o dom de Deus. O que faz a diferença na vida de um ser humano, homem ou mulher, é conhecer o dom de Deus, é conhecer o Senhor Jesus. Quando esta mulher começa a ser ensinada pelo mestre dos mestres, olha o que começa a acontecer. Então a cada momento que nós estamos conhecendo o dom de Deus através da palavra cristocêntrica, nós estamos sendo abençoados por Deus, e dentro de nós começa a gerar água viva, porque saiu da fonte. Mas quem é a fonte? Jesus. Você está vendo? O mundo também é uma fonte, mas é uma fonte de destruição, e está destruindo muitos lares. Porém Jesus é a fonte de salvação. E ele diz para ela: tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Você está vendo? Jesus, ele mostra que fisicamente ele também precisa de alimento, porém ele fala agora: se você conhecer o dom de Deus, você tá, olha o passo a passo. Se você conhecer o dom de Deus e pedir para Deus, ele vai dar água viva. Você está vendo? Muitos pedem para o mundo e recebem do mundo água suja, podre, que tem destruído crianças, adolescentes, lares, famílias. Mas Jesus está dizendo: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz? Você está vendo? Não é conhecer qualquer um, é conhecer o dom de Deus e conhecer quem é que te diz. Então hoje Jesus está dizendo para nós: ele tem água viva. Você está vendo? Então você não vai encontrar água viva em qualquer lugar. Você não vai encontrar o dom de Deus em qualquer lugar.
Você não vai encontrar uma água transformadora, que é o Evangelho, em qualquer lugar. Esta água transformadora só sai do Senhor Jesus. É por isso que eu respeito as religiões e aonde a tua fé está, porque nós temos que respeitar. Porém, se você quer ter a vida transformada, é só Jesus Cristo. O resto é filosofia, o resto é conversa mole. Então esta mulher recebe essa instrução do Senhor Jesus, e Ele te daria. Você está vendo? Jesus não nega nada para ninguém. Então por que as pessoas passam necessidade? Porque não pede. Mas por que a pessoa está passando um aperto na vida, não está tendo nem alimento para dar para os filhos, e não pede para Jesus a água viva? Não, eu vou na casa de fulano de tal, porque lá tem um alimento físico, mas ele passa diante da água viva e não bebe. Por que ele não faz isso? Porque ele está apegado às coisas desse mundo. Ele não quer o alimento espiritual, ele quer saciar a vontade carnal. Porém Jesus disse que, vamos seguir, isso aqui é muito revelador. Disse-lhe ao 11 a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha a mulher, ela tem uma visão física. O poço é fundo, tu não tem como tirar, tu não tem condições, tu não tem recursos para arrancar água aí de dentro. Realmente, fisicamente, Jesus não tinha recursos conforme a visão dela. Mas eu creio, meu irmão, se Jesus, assim como ele parou o vento, parou o mar, se Jesus falasse lá para a água: escuta, suba e vem aqui nesse copo, nessa caneca, com certeza a água ia obedecer, porque a natureza obedece a Deus. Só quem não obedece a Deus é o ser humano. Mas Jesus não mostrou para aquela mulher ali aquele poder, porque o objetivo de Jesus ali não era demonstrar para ela o poder que ele tem sobre a natureza. Porque se ele falar suba a água e entra dentro desse vaso, é claro que a água ia subir, meu irmão. Mas a mudança, a transformação que Jesus queria fazer não era para ser demonstrada através do poder da natureza. A mudança e a cura que Jesus tinha para aquela mulher é no interior dela. Você está vendo? Tem muitos que querem curar a pessoa de tantas coisas, quer ser um instrumento de bênção, de carro, casa própria, um monte de coisa, mas esquece que o mais importante é o corpo da pessoa ser curado por Jesus. Então Jesus, ele começa a ensinar para esta mulher, e olha o que diz aqui, é o seguinte. Eu vou agora para o capítulo 13. Tem bastante diálogo aqui, mas vamos pular um pouquinho. Depois, outro dia, nós refletimos mais. Olha o que essa mulher... Vou ler aqui o 12. Ela diz: és tu maior do que o nosso pai, Jacó? Tá vendo? Tem gente que só vive na dependência do pai. Não quer ser dependente de Jesus. Jesus é assim, meu irmão. Ele falou para Abraão: sai da casa do teu pai e vai para a terra para onde eu estou te mandando. Tipo assim, eu quero uma nova história contigo. Mas tem gente que vai lá, olha lá, ela está dizendo: tu é maior do que meu pai? Do que o pai Jacó? Né? Mas olha, discute isso. Vamos ao seguinte, brincadeiras à parte, mas é bíblico, né, meu irmão? É bíblico. Essa brincadeira é bíblica. Mas vamos ler o 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Aqui está lá os mistérios, você está vendo? A água que Jesus dá. Por isso que a igreja, qualquer chamadas aí denominações, se elas não forem cristocêntricas, meu irmão, ela está dando uma água que não vai transformar a vida de ninguém. Porque o que transforma o ser humano é Jesus Cristo. O que cura o ser humano é Jesus Cristo. E quem leva para morar no céu é Jesus Cristo.
Então ele disse: a água que ele der, está vendo? É de graça. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Você está vendo? O ser humano, quando ele bebe da água cristocêntrica, quando ele bebe da água genuína, palavra de Deus, Jesus, essa palavra é tão poderosa por ser o próprio Jesus dentro da pessoa. Você está vendo? Não é na estalagem, não é na igreja. A igreja é um lugar que vai dar ensinamento, é um lugar de preparação, é um lugar das pessoas serem cheias do Espírito Santo, porque Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então essa é a função da igreja. Porém Jesus está dizendo que aquele que beber da água que ele dá, dentro desta pessoa que está bebendo a água. Então se você está bebendo essa água agora, o Espírito Santo está gerando uma fonte dentro de mim, de você. E quando ele gera uma fonte dentro de nós, não é para nós ficar se deliciando na fonte, querendo ser. Porque uma fonte, o que ela faz? Ela doa, meu irmão. A fonte, ela doa. Jesus desceu do céu, renunciou ao trono de glória e veio aqui jorrar vida. Ele derramou a vida dele sobre nós. E é por isso que a terra está cheia da glória dele. Porém, meu irmão, minha irmã, se você não pegar a água pura, a água santificadora, a água que traz paz, você vai ficar em tormentos. E ele está dizendo que quando essa fonte está dentro de mim, de você, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo, ó. Ir ao mundo e anunciar o Evangelho. É por isso que eu respeito a visão de toda a igreja. Mas a igreja que faz discípulos, ela tem que ensinar aqueles que estão dentro da igreja que tem que ir ao mundo e pregar o Evangelho. Porque não adianta ser um vaso cheio dentro da igreja enquanto o mundo está pegando fogo. E não é um fogo santo, é um fogo estranho. Você está entendendo? Temos que nos encher da água do Espírito Santo e derramar sobre o fogo que está queimando as almas aqui no mundo. E dizer para essa pessoa que Jesus te ama, que Jesus quer fazer de você também uma fonte, que Jesus tem uma vida e uma vida em abundância, mas é a vida em abundância do Espírito dele. Porque de repente muitos vão para uma casa de oração querendo as coisas desse mundo, e não é errado. Porém Satanás também falou para o Senhor Jesus: se você me adorar, eu te darei os reinos desse mundo. Porém a casa de oração cristocêntrica fala: você vai ser cheio do Espírito Santo para morar no céu. Você vai ser cheio do Espírito Santo para ter uma vida transbordante aqui do Espírito de Deus. Porque a sua família está em pedaços, os seus filhos estão nas drogas, as suas filhas na prostituição, e estão sendo destruídas pelos prazeres deste mundo. Porém Jesus quer salvar, mas você precisa dar um passo. Você precisa beber da água pura. Você não pode beber dessa água podre mais. Você precisa beber da água que Jesus dá. Então ele vem dizer para nós que esta água é tão poderosa que vai levar para a vida eterna. E é por isso que Satanás oferece as coisas desse mundo, para as pessoas não olhar para a eternidade. Mas Jesus disse o quê? Afasta de mim a quem você tem prostrado. A este mundo ou a Deus? É escolha. Vamos finalizando a mensagem? Tem muito mais, mas vamos finalizando aqui. Diz o seguinte: no caso desta mulher, olha o que Jesus disse aqui no 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem para cá. Você está vendo? Jesus é assim, meu irmão. Jesus, ele sabe como cuidar.
A mulher estava ali sozinha diante do poço para suprir uma necessidade dela. Jesus encontra ela, quebra toda a religião, e quando ele começa a conversar com ela, ele fala: escuta, vai lá, chama teu marido, porque Jesus, ele quer cuidar do homem e quer cuidar da mulher. Você está vendo? Jesus não faz as coisas pela metade, não. Chama lá teu marido, eu também quero conversar com ele. E quando o marido está, ele fala assim: chama lá tua mulher, porque é com Jesus que Deus quer cuidar das famílias. E ele diz o seguinte: ela diz, e respondeu a mulher, e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Você está vendo? Diante de Jesus, até as pessoas que mentem param de mentir. Essa mulher já começou a ser sincera com Jesus. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, aqueles que entregam a vida a Jesus não pode mais viver mentindo, não. Tem que viver na verdade. Eu sei que viver na verdade você vai perder um monte de amigo, mas do que adianta estar rodeado de amigo mentiroso? Amigo cheio de Satanás. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás, meu irmão. Se você tem um amigo que ele é muito amigo seu, mas ele mente, ele está cheio do espírito mundano. Porém, você pode ter um amigo só, e se o seu amigo for Jesus Cristo, ele é a verdade. Então você não precisa de mais nada. Então ele disse para essa mulher: dissesse com verdade. E quando a pessoa é verdadeira com o Senhor Jesus, Jesus tem o prazer em abençoar. Escute isso. Esta mulher, meu irmão, ela teve 5 maridos. Se esses maridos que ela teve, se pelo menos um, meu irmão, servisse a Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que o marido é o cabeça e a mulher é o corpo. Porém, essa mulher, 5 maridos que ela teve, só roubaram a vida dela, só usou ela para os prazeres carnais. Nenhum marido dela foi um marido abençoado que honrou ela com a verdade. Todos abusavam dela. Quantas pessoas não estão sendo abusadas no mundo? Está vivendo com o marido e o marido trata ela como algo só para suprir o momento prazeroso. Porém, essa mulher, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Então aquilo que os maridos não tinham feito, que só roubaram a vida dela, Jesus fez. Se ela tivesse um marido cristocêntrico, que orasse pela vida dela, que intercedesse pela vida dela, que falasse de Jesus para ela, ela não teria tanto sofrimento como ela teve, que foi abusada sabe Deus quantas vezes. Mas meu irmão, minha irmã, se você está sendo abusado neste mundo, quer seja homem, quer seja mulher, hoje o Senhor Jesus, Ele quer cuidar de você. Mas Ele não quer cuidar de você da maneira como o mundo já tem destruído a sua vida. Porque muitos têm frequentado a sua vida, até o corpo seu que é templo do Espírito Santo, para abuso. Porém hoje o Senhor Jesus quer cuidar de você. No caso dessa mulher, quando ela foi instruída pela verdade, e aqui eu vou terminando a mensagem, que ela é bem longa. Olha, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando ela se prostrou e começou a receber o conselho da verdade, ela começou a ser gerado dentro dela uma fonte. E olha o resultado para nós terminar a mensagem, que está aqui no 29. No 29 diz o seguinte. Não, vamos aqui no 28. Eu vou ler o 27. Vou começar no 27. João 4, 27.
revelação é muito grande, dá vontade de ler inteiro. Mas vamos lá. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Você está vendo? Como não era hábito dos judeus falar com as mulheres, e Jesus estava ali quebrando a religião, porque Jesus veio para salvar, e aquela mulher estava precisando de salvação. Então os discípulos respeitaram o que o mestre estava fazendo, porque o mestre sabe o que fazer. E ali Jesus estava ensinando seus discípulos também, porque não podemos fazer acepção de pessoas. Não importa se a pessoa está numa vida mundana, o que importa é a palavra genuína ser liberada para todos. Então essa mulher, no 28 diz: deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, olha para você ver, a mulher foi ali abusada por homens, e ela recebe a presença do homem Jesus, e o homem Jesus dá para ela uma água tão poderosa que ela vai diante dos homens. Olha para você ver, ela abandonou o passado, porque Jesus não leva em conta o nosso passado, porém o homem e a mulher levam em conta. Ah, você pisou no meu pé semana passada, ainda estou com raiva de você. Isso aí é do homem, é da mulher. Porém Jesus não leva em conta o que nós fazemos no passado. Quando ele encontra arrependimento e verdade, é bem verdade isso. Então ela disse, depois que começou o Espírito Santo a agir dentro dela, ela foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me dissesse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Você está vendo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando tem encontro com Jesus, ela anuncia para a cidade, ela anuncia para o mundo, ela anuncia para a região que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador, é o resgatador. Ela não vai anunciar: eu lá no passado, sabe como é que é? Meu irmão, o que importa para o mundo é que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele santifica e leva para morar no céu. Porém hoje nós temos a escolha: permanecer bebendo da água que Jesus tem para nos dar, ou voltar a beber a água do mundo. A escolha é sempre nossa. Jesus não quer ninguém por força. Ele dialogou com essa mulher e a mulher foi abrindo o coração. Você já tem abrido o seu coração para tantas pessoas? E o que está mudando na sua vida? O que tem melhorado na sua vida? Mas uma coisa eu sei: se você abrir o seu coração para Jesus, Ele quer fazer dentro de você e dentro de mim uma fonte que venha jorrar para a eternidade. Então você que ouviu essa mensagem à distância, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, você que deseja se relacionar com Jesus, mas Jesus quer relacionamento verdadeiro, Jesus quer relacionamento de verdade, porque assim, meu irmão, você dá a verdade para Ele, Ele dá a verdade para nós. Ele é a verdade, dele nós não encontramos a mentira. Essa mulher encontrou nos 5 maridos que ela teve a mentira, e eles só foram roubadores da vida dela, só desprezaram ela. A alma dela estava esquelética, porque não tinha água. Esses maridos não tiveram água viva para alimentar a alma dessa mulher, e essa mulher estava em sequidão, estava morrendo. E dessa maneira também tem muitas mulheres nos lares morrendo, porque o marido não tem uma palavra adoçada com sal, o marido não tem uma palavra genuína. O marido, quando olha para a mulher, só olha com desejos carnais. E quando a mulher passa de frente à TV que está passando o time favorito ou a série favorita, ele atira uma palavra de maldição, ele fala algo que destrói a mulher,
Ele fala, sai daí que o meu time está jogando, então para que tu quis mulher? Para que você tirou ela do papai dela? Ou às vezes a mulher também, o marido está passando, ela está assistindo a novela dela, sai daí, já dá lá também uma palavra de maldição. Não, não é isso que Deus quer não, meu irmão. Jesus quer o marido sendo uma fonte que jorra sobre a mulher, que é o corpo, e ela seja abençoada, e os dois sejam porta-vozes da verdade. Aqui, como essa mulher não teve marido, ela foi anunciar o evangelho sozinha. Mas aquele que é homem e mulher e conversou com Jesus, Jesus quer você e eu anunciando o evangelho da salvação.